Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Victor Alves e o assunto que vamos abordar você pode encontrar na unidade 1 do livro da disciplina. Vamos nos aprofundar nas origens da gamificação na educação, como tudo começou e de que forma exemplos do nosso dia a dia podem nos inspirar em sala de aula. Agora feche os olhos e pense rápido. Quando se fala de ludificação ou gamificação na educação, qual é a primeira coisa que você pensa? Você tem alguma memória afetiva sobre esse assunto? E aí, conseguiu lembrar de algo? Você lembrou das estrelinhas ou os carimbos que ganhava no caderno quando fazia uma tarefa? Talvez você já tenha visto atividades com dinheiro, que depois de um tempo os estudantes podiam trocar por brindes, por exemplo. Estes são apenas alguns exemplos vistos há mais de 20 anos em sala de aula, e podem sim ser considerados gamificação. Porém, há um mundo de opções a serem exploradas, e eu quero te levar a refletir sobre o potencial de atividades gamificadas que promovam a colaboração, diferenciação e desenvolvimento de habilidades. As práticas gamificadas se iniciaram com programas de fidelidade há quase um século, com carimbos e selos de compras em grandes lojas, e foram ganhando força em outros lugares. Um bom exemplo começou em 1908, e é o costume dos escoteiros, que desde aquela época dão de presente insígnias aos que dominam certas habilidades. Uma curiosidade é que, apesar de hoje ela ser uma metodologia ativa na gamificação, ela surgiu no meio empresarial e do marketing, e só nos últimos 20 anos cresceu com força total, inclusive na educação. Apesar de costumes tão antigos, o termo gamificação só foi criado em 2002 por um programador chamado Nick Pelling e estourou em 2009 com o aplicativo Foursquare, que gamificou mapas de uma forma bem criativa. Desde então, o processo de gamificar ou ludificar está cada vez mais presente em nossas salas de aula e no nosso dia a dia. E ele significa aplicar elementos de jogos em situações diversas que não correspondem necessariamente a jogos. Vamos lá! Quando criamos as nossas atividades e preparamos as nossas aulas, um princípio básico é a intencionalidade. Ao pensar o porquê de fazermos cada coisa, ficará fácil diferenciar jogos educativos e atividades gamificadas de outros games. Jogos comuns, de tabuleiro ou digitais não precisam de ter um propósito além de divertir quem joga. Atividades gamificadas, por sua vez, utilizam elementos que fazem os jogos tão divertidos para engajar, motivar a ação, desenvolver habilidades, estimular a inovação, criar vínculo com um conteúdo ou socialmente, diferenciar atividades e resolver problemas reais. E outros que dependem da situação em que a gamificação será aplicada. Hoje, eu quero que a gente trabalhe um pouco mais esses elementos da gamificação. Vamos tentar entender um pouco melhor como exatamente podemos aplicar os elementos de jogos fora do contexto de jogos. E para entender melhor esses conceitos, nós vamos explorar o modelo pirâmide de Kevin Werbach. Vamos conhecer um pouco mais sobre os três conceitos. No topo da pirâmide, temos as dinâmicas, que agem como uma gramática, uma estrutura base implícita dos jogos. Elas são representadas pelos seguintes conceitos: restrições, quais são os limites e possibilidades presentes, as emoções, o que motiva o meu estudante a participar dos jogos em sala, que emoções ou recompensas nós geramos com as atividades apresentadas ali. Narrativa. Ela dá ao nosso jogo início, meio e fim. O seu tema deve envolver e prender a atenção dos jogadores,
e é um dos pontos mais importantes na criação de uma atividade gamificada. Progressão. Estou crescendo desde que comecei esse jogo ou essa atividade? Tenho desafios que condizem com o meu conhecimento? Lembre-se de que cada indivíduo terá o seu processo de crescimento e nós precisamos conhecer o nosso público e acomodar as suas necessidades. Relacionamentos. Como os participantes interagem entre si? Que tipo de relação eles vão desenvolver durante a minha atividade? Será que é um processo individual ou coletivo? Competitivo ou colaborativo? Entender bem como as dinâmicas funcionam garante uma experiência que consolida o engajamento, motivação e a participação voluntária dos seus estudantes nas atividades. As mecânicas são as ações que impulsionam o andamento dos jogos, compondo e desenvolvendo as dinâmicas. Se as dinâmicas são a gramática, as mecânicas são os verbos da gamificação. Elas servem como ferramentas para mover as ações à frente e engajarem os participantes de forma significativa. Para o Wordback, são elas desafios, sorte, competição e cooperação, feedback, aquisição de recursos, recompensas, transações, turnos, estados de vitória. E eu gostaria de destacar que competições no ambiente educacional podem promover a colaboração e interação do grupo a partir de uma construção coletiva. Além de aprender a importância de saber perder ou ganhar, também temos a possibilidade de trabalhar o respeito, o vínculo com o conteúdo e a relação entre pares. E atenção! A repetição de jogos competitivos, onde há um perdedor e ganhador, ou recompensas físicas com valor em dinheiro, por exemplo, é algo negativo, e elas podem se distanciar dos objetivos pedagógicos que preparamos e passar uma mensagem errada aos nossos estudantes. Os componentes são usados para demonstrar as mecânicas e dinâmicas do jogo visualmente. São elas as conquistas, avatares, insígnias ou distintivos, lutas contra chefes e combates, coleções, desbloqueio de conteúdo, presentear, placares, pontos, níveis, missões, um gráfico social, equipes, bens virtuais. Mas agora vamos lá. Pense e anote num papel ou post-it um exemplo de atividade de sala ou um jogo que te ajude a identificar características de cada um dos componentes acima. E aí, foi fácil associar? Se não, eu vou te dar mais um exemplo. No famoso jogo Candy Crush, você conseguiria identificar níveis, desbloqueio de conteúdos, conquistas e presentes. Você consegue pensar em outros jogos e encontrar essas características? Agora, eu quero deixar um desafio para você. Que dinâmicas, mecânicas e componentes as atividades clássicas ditado, redação de volta às aulas e diário de passeio poderiam incorporar? Anote e veja a seguir alguns exemplos práticos. Para ditados, nós podemos incorporar níveis de dificuldade de palavras para desafiar cada estudante de uma forma diferente. Em seguida, podemos trabalhar em duplas para que um estudante ajude o outro a encontrar os seus pontos de melhoria. Ao final, a dupla pode ganhar um distintivo de super colaboradores. Nas redações de volta às aulas ou num diário de passeio escolar, proponha uma construção de texto com diferentes níveis de complexidade, com o objetivo de ajudar algum turista que visite aquele lugar que você conheceu. E, se você não conheceu um lugar diferente, que conheçam o seu bairro ou a sua escola. Você também pode criar uma narrativa interessante que os prenda, como por exemplo, que você viajou para um outro país e conheceu várias pessoas novas. Empolgadas, elas te perguntaram coisas sobre o Brasil. Então, você gostaria da ajuda da turma para mostrar para eles o melhor do nosso país. Os jogadores que querem fazer o nível básico vão escrever uma quantidade X de linhas que incluam os tópicos que você precisa avaliar de uma forma básica, como as características do lugar, o que foi legal de conhecer e etc. No meio digital,
eles podem criar um pôster utilizando Canvas ou Google Slides, contendo fotos e a descrição desses locais. No nível intermediário, eles devem incluir fotos, a descrição em áudio ou vídeo desse lugar, incluir um ponto do conteúdo que seja importante daquele bimestre, e caso queira sugerir que façam um podcast, utilize as ferramentas Anchor.fm ou Zencastr. E por fim, os que querem ser do nível avançado e se desafiar vão criar perguntas para conhecer melhor o país daquelas outras pessoas, ou montar um site com as melhores referências do bairro ou da cidade que visitaram nas férias ou moram. Caso você não tenha tecnologia disponível, cartazes e livros são sempre bem-vindos para soltar a imaginação. Vamos então recapitular o que aprendemos hoje na aula? Nós conhecemos um pouco mais sobre a origem da gamificação e que, apesar de ter começado no mundo empresarial, essa metodologia ativa se popularizou bastante na educação. Vimos a pirâmide de Warbeck e aprendemos sobre os 3 elementos da gamificação: as dinâmicas, que são a estrutura, as mecânicas, que movimentam o jogo para frente, e os componentes, que tornam visíveis as estruturas e ações dos jogos. Por fim, trabalhamos 3 exemplos de atividades clássicas, nas quais podemos começar a aplicar elementos gamificados. Eu espero que você tenha se inspirado para inovar nas suas aulas. Nossa aula de hoje fica por aqui. Lembre-se, dê um passo de cada vez e no seu tempo. Um grande abraço e até a próxima!